verdade? Aqui ninguém conta história. Vamos falar de imediato da partida entre Botafogo e América Mineiro no estádio Newton Santos, que ficou com o placar de 0-0. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer nesse empate do Botafogo. Luiz Castro treina esta equipe? Esse é o questionamento que fica. Na minha opinião, falta repertório para furar uma defesa intensa como essa do América Mineiro, que tem uma boa marcação. O Botafogo só chega em contra-ataques ou em bolas paradas, como faltas laterais, né? Não há jogadas ensaiadas, nem em bola parada, né? Nenhuma delas ali, aquelas bolas alçadas para a área, não há uma jogada ensaiada ali. E também nos escanteios a gente não vê uma jogada diferente, um toque, um escanteio curto, uma triangulação que possa fazer com que os nossos jogadores cheguem em melhores condições para marcar os gols. O que acontece? O Botafogo, os treinos ali que são secretos, né? E a gente não sabe o que é treinado, o que é feito ali. E o Botafogo não tem um repertório para furar essas jogadas, né? O Botafogo é uma equipe que atua muito na individualidade. Ali do Jefinho, alguma coisa ali do Tiquinho, quando ele domina uma bola e passa. Mas os jogadores, eles têm uma função, os pontas, principalmente do Botafogo, eles têm uma função de atacar e de recompor o meio de campo. Porque senão o meio de campo vai ficar com apenas 3 jogadores, que são o Tietê, o Lucas Fernandes e o Eduardo. Então nós precisamos que todos os 2 pontas, tanto pela direita o Vitor Sá, quanto pela esquerda o Jefinho, eles voltem muito para compor a linha de 5 no meio de campo. Que o Botafogo na fase defensiva ele atua no 4-5-1 e na fase ofensiva no 4-3-3. Essa é a variação proposta pelo Luiz Castro. Só que esse tipo de esquema, com a recomposição feita pelos 2 pontas, ele prejudica muito esses jogadores. Porque quando esses jogadores vêm na defesa, marcam, e quando eles vão fazer o apoio ao ataque, eles já chegam cansados na fase final. E isso se repetiu inúmeras vezes, tanto com o Jefinho, que terminou o jogo, quanto com o Vitor Sá, que veio a ser substituído, né? Então, assim, o que é feito pelo Luiz Castro nesses treinos secretos, nós não sabemos. Nós não temos acesso a isso. Agora, nós temos acesso ao jogo. E o resultado não aparece no jogo. O treinador Luiz Castro faz um péssimo trabalho no Botafogo. Os resultados estão aí. Mas o dono do Botafogo, o senhor Textor, ele está de pleno acordo com isso, porque o treinador tem todo o respaldo, vai ser mantido, né? Vai concluir o seu contrato. E quanto a nós torcedores, a projeção não é boa. A projeção de futuro do Botafogo com o treinador Luiz Castro não é boa. Luiz Castro tem carta branca, ele contrata, ele demite, tá certo? Isso já foi falado, já foi explorado aí por muitos meios. Mas a projeção de futuro do Botafogo, ela é muito ruim com o Luiz Castro. Eu acredito que o Botafogo vá até a última rodada ainda disputando questões de rebaixamento, porque não há como esperar uma evolução. Não há evolução. O Botafogo hoje é praticamente o pior mandante do campeonato. Se não é o pior, é o segundo ou terceiro pior. As coisas não são piores no Botafogo porque esse esquema de jogo do Botafogo fora de casa
hora ou outra surte efeito. Então, o trabalho é esse, né? O Luiz Castro, eu acredito que ele tem escalado o 11 inicial até de uma forma boa, era o que tinha. Agora, quando ele vem fazer as substituições aqui, ó, no segundo tempo, aí que ele começa a ir mal. Aí que ele começa a ir bem mal. Ele tirou o Vitor Sá, que vinha atuando pela ponta direita, e colocou um cara que não é ponta direita, que é o Piazon, que não tem velocidade para exercer essa função de ponta. Essa foi a substituição. Uma delas, que ao mesmo tempo ele tirou o Lucas Fernandes, que é um jogador que joga ali no meio de campo e tem bom passe, boa movimentação e até certo ponto boa recomposição, até nos salvou de levar um gol do América Mineiro, numa das investidas na área, e colocou o Gabriel Pires, que é um jogador um pouco mais lento, um pouco mais forte, tem até um bom passe. E essas duas substituições aqui não surtiram efeito. O Botafogo atuou até com raça, com disposição, você não via corpo mole dos jogadores, mas o problema do Botafogo ele esbarra na organização ofensiva das jogadas, na criação. Esse é o grande problema do Botafogo, a criação. Porque o Botafogo não tem repertório, como já foi dito, para penetrar numa defesa intensa e bem organizada, que é a do time do América Mineiro, que é a melhor defesa do retorno junto com o Flamengo. Só tomou 3 gols nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo em casa, perante um público excelente para um dia chuvoso, 33 mil torcedores foram ver essa partida e saíram decepcionados, né? Até durante a transmissão, alguns pontos de satisfação, não muitos, e no final do jogo realmente a torcida caiu na vaia porque não havia outra alternativa a quem pagou, né? Quem foi lá se dispôs a ir e gastou, investiu no Botafogo e o Botafogo não deu retorno, né? Botafogo que vinha de uma boa vitória perante Fortaleza, mas nesse último jogo, realmente, o Botafogo tentou e tudo, mas o Botafogo esbarra nesse problema central que é do Botafogo, que é a criação. O Botafogo não cria, não triangula, não tem jogo apoiado. Ele fica dependendo das jogadas do Jefinho, né, do Tiquinho Soares, alguma coisa do Eduardo. Fica dependendo dessas questões individuais. E nem sempre você vai ganhar um jogo na questão individual. Time por time, o Botafogo é mais time que o América Mineiro, isso aí não há dúvida. Mas por que isso não se transformou em vitória? Exatamente por esse tema central, que é a atuação do Botafogo na criação das jogadas. O Botafogo só tem 2 opções de criação. Ou contra-ataque, que pega a defesa mais desguarnecida, ou bola parada. E sendo que nessa bola parada, eu não vejo um trabalho do Luiz Castro de jogadas ensaiadas. Como já foi dito. Então, fica complicado. O Botafogo agora pega o Coritiba na 27ª rodada, também no Newton Santos, e eu não sei o que vai acontecer. Mais um empate? Uma derrota? Uma vitória? É imprevisível as atuações do time do Botafogo, comandado pelo treinador Luiz Castro, com respaldo total e irrestrito do senhor Texto, que assina tudo embaixo e dá carta branca para Luiz Castro fazer a sua atuação e, na nossa visão, Castro vai muito mal à frente do Botafogo. Ele tem um elenco de razoável para bom, já montado. O que falta para melhorar esse time, para fazer esse time jogar e evoluir? Se Luiz Castro fosse brasileiro, será que ele continuaria no Botafogo ou será que já teria sido demitido? Eu não vou passar pano. O canal aqui, ele se propõe a fazer um trabalho falando a verdade. Como é que vai ser?
difícil, né? Prognóstico difícil. Mas é isso aí. Galera, eu encerro por aqui a minha avaliação do jogo. É essa. Pra frente aí nós vamos lutar contra o rebaixamento, não tem outro jeito. E peço que deixe aí seu like, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações para ver novos conteúdos e deixar aquele comentário para a gente saber o que você está sentindo em relação ao canal. Tá bom? Um abraço a todos aí, boa semana e muito obrigado.